Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao nosso OAB na TV, na telinha aqui da nossa TV Alba. Quero contar aí com a sua colaboração, com a sua interatividade, participação e também pelas nossas redes sociais. O programa está disponível através do canal da OAB e também da TV Alba no YouTube. Olha, sabe qual é o tema de hoje? Direito eleitoral. Ótimo, né? As eleições se aproximando, tenho certeza que você, eleitor, pode ter muitas dúvidas. Os candidatos e pré-candidatos que acompanham aqui o nosso programa, idem. Meu convidado de hoje é o Thiago Bianchi, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia, e a gente vai falar sobre esse tema tão importante. Thiago, primeiro as boas-vindas, né? Que bom receber você pela primeira vez aqui no nosso OAB na TV. Exatamente, né? Primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, né? É uma enorme satisfação, uma enorme honra estar aqui presente, né, para a gente falar sobre o direito eleitoral no ano eleitoral, né? Será muito bom. Tenho certeza que muitas dúvidas serão esclarecidas nessa oportunidade. A gente teve a oportunidade, né, a OAB em parceria com a TV Alba realizou aí o primeiro Congresso de Direito Eleitoral da Bahia e lá tivemos a oportunidade de receber, né, muitos convidados para falar de temáticas tão atuais. E aí, para a gente começar logo o programa, algo que tornou aí de conhecimento público é a questão das fake news. Se a gente pudesse começar o programa de hoje atualizando as pessoas, o que é que tem de novo para a gente conscientizar, né, quem utiliza muito as redes sociais para saber o que é fake news, o que não é e como lidar com isso? O que é que você diria, Thiago? Primeiramente, trazer um dado alarmante, né? As notícias falsas, elas circulam hoje 70% mais velozes, mais rápidas do que as notícias verdadeiras. Então, daí nós temos uma noção do potencial danoso que essas informações inverídicas podem causar em toda a sociedade, principalmente para os eleitores, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem adotado uma prática que é levar a informação para o cidadão, para o eleitor, principalmente por meio das redes sociais, né? Lá, através das plataformas sociais da Justiça Eleitoral, são veiculadas basicamente diariamente diversas informações onde o eleitor, né, o cidadão comum, mesmo até aqueles que não tenham seus direitos políticos disponíveis, podem acessar essas informações e podem repassá-las, né, no sentido de evitar que haja a divulgação de fake news. Nesse mesmo sentido, o próprio Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma paginazinha disponível chamada Fato ou Boato, que em qualquer página de pesquisa você pode colocar dessa mesma forma. Fato ou Boato, que já será direcionado a essa página da Justiça Eleitoral, onde o cidadão, o eleitor, poderá colocar aquela informação, aquela notícia, aquele vídeo, né, e checar a sua veracidade, saber se de fato aquela notícia que está sendo reproduzida possui veracidade ou não. É importante também, aqui até de certa forma mais prático para ser conferida essa veracidade, é checar se naquela informação que o cidadão obteve, se há essa mesma divulgação em mecanismos oficiais, em plataformas oficiais, sites oficiais de cobertura jornalística, no sentido de atribuir, de fato, aquela veracidade à informação obtida. Tiago, a gente começou o programa falando de fake news, mas um tema que me chamou muita atenção no Congresso foi o seguinte, desafios, né, para as eleições deste ano. A gente sabe que são muitos desafios, né? A gente tem uma realidade totalmente distinta desde o último pleito, com a utilização em maior escala, né, das redes sociais para as campanhas políticas, a propaganda eleitoral gratuita e tantos outros mecanismos que foi despertado lá também no Congresso muito mais consciência. Então, eu queria saber um pouco dos resultados, né, desse evento para vocês que são da área de direito eleitoral, para o público em geral que participou. Eu vi que toda a transmissão ficou disponível também no canal da OAB, então ainda hoje você que está aí acompanhando o programa da gente, que ficou alguma dúvida, que quer saber mais, né, desse congresso, pode ir lá na página da OAB e adquirir mais conhecimento. Para você, na sua opinião, que legado, né, esse primeiro congresso de direito eleitoral deixa aqui para os eleitores, para os advogados eleitorais, para os pré-candidatos do estado da Bahia? Inicialmente, o nosso legado é inserir a Bahia no calendário oficial de eventos dessa área, né, da área do direito eleitoral. Então, a nível profissional, acho que nós deixamos essa marca, principalmente pelo reconhecimento, né, de profissionais de outros estados
sobre a realização desse evento, a importância da realização desse evento. Para os pré-candidatos, para aqueles que já são detentores de mandatos, para os curiosos, para os eleitores, para os advogados e advogadas, né, nós podemos dizer que ficou muito conhecimento e muita dúvida do que pode vir a acontecer ainda nesse pleito eleitoral. Não sei se tu se recordarás da palestra do professor Alexandre Brasílio, onde ele, ao vivo, né, transmitindo na sua palestra, conseguiu adulterar a página de inscrição, né, do nosso evento, demonstrando a vulnerabilidade que se tem e os desafios que nós, principalmente enquanto advogados e advogadas, encontraremos no sentido de comprovar de fato, né, eventual adulteração ou fabricação de uma informação ou de vídeo que seja divulgado. Você acha que esse vai ser o principal desafio, então, esse ano, né, em meio a tantas novidades tecnológicas, em meio à utilização da própria internet, das redes, né, como forma de disseminação de notícia, de captação, né, de eleitores, saber o que é certo, o que é errado, controlar isso vai ser realmente o grande desafio da eleição desse ano? Talvez não o que seria certo ou errado, mas o que de fato existiu, o que de fato é verdadeiro, né? Hoje nós temos diversos exemplos onde podemos, né, reproduzir ou produzir um vídeo com a imagem de Tiago, com a sonoridade da voz de Tiago, falando coisas totalmente aleatórias ou dissonantes daquela forma de pensar. Então, talvez essa seja exatamente a maior dificuldade, o maior entrave que não só a advocacia, mas também a Justiça Eleitoral encontrará nas eleições de 2022. Comprovar que, de fato, há veracidade não só na informação, mas nos vídeos, nas imagens que serão, né, veiculadas, seja nos atos de campanha, seja nas redes sociais, né, na divulgação dessas campanhas eleitorais. Tiago, acho que os novos eleitores, né, nem se lembram, nem sabem, né, só se consultar vídeos aí do passado, como é que se davam os embates entre os candidatos, né? Tinha ali o famoso comício, e aí um falava de um lado e em outro ponto da cidade estava o outro lá rebatendo. Hoje em dia esse embate ele se dá através das redes, né, e se disseminam muito rapidamente, né, o tal do viralizar, né, na internet. As proporções perdem realmente o controle. Como é que você vê esse cenário para a eleição desse ano? A gente teve na eleição passada um embate muito grande, a gente teve as milícias participando, a gente teve a fake news muito forte, né, muito ativa ali. Como é que você vê o cenário desse ano, com todas essas parcerias, né, firmadas inclusive pelo TSE, com as próprias redes? Conta um pouquinho sobre isso e atualiza quem está em casa desses perigos. O primeiro alerta que nós fazemos é exatamente, né, da questão dessas ditas milícias, né, desses disparos em massa, né, que serão, né, comuns nesse período eleitoral. Acredito que todos que estejam nos prestigiando devem receber aquelas mensagens todo dia, mensagens de texto, de robôs, na maioria das vezes fazendo cobrança. Imagina o período eleitoral, né, se tratando de impulsionamento, né, de candidatos, de candidaturas, né? Hoje, graças a Deus, a Justiça Eleitoral já tem mecanismos para aferir exatamente de onde partiu essas informações, de onde surgiu, se ela foi feita através de robôs ou não, né? Principalmente, né, pelo que tu mencionaste, da questão dessas parcerias, né? Diversas plataformas sociais aderiram a esse chamamento da Justiça Eleitoral no sentido de evitar que haja essa proliferação, né, de informações inverídicas para blindar o eleitor, né? Fazer com que, de fato, uma campanha eleitoral seja garantida o livre pensamento, a livre forma de pensar, a livre forma de praticar aqueles atos e, principalmente, de convencer o eleitor daquela plataforma que o candidato venha defender. Acho que isso seria o mais importante. Mas também, né, é importante verificar que há mecanismo para a Justiça Eleitoral reprimir, coibir, né, e, eventualmente, sancionar aqueles infratores. Deixa eu te fazer uma pergunta que serve de alerta para você que está em casa acompanhando. Você disse identificar a origem, a pessoa é penalizada. E quem encaminha, né, sem verificar se aquilo ali é real ou não é? A gente sabe que as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, já agora conseguiu conter essa quantidade de mensagens que podem ser encaminhadas ao mesmo tempo. Mas quem encaminha também está praticando um crime?
Exatamente. Não só aquele que produz aquela notícia, aquele vídeo inverídico, né, mas aqueles que repassam poderão incorrer nas mesmas penalidades, tanto a nível penal, né, isso é capitulado como crime, como também, né, sanção de multa. Então, além de poder ser preso, a pessoa poderá, né, desde que comprovada, obviamente, a prática do ilícito, poderá também ter que despender valor para pagamento da multa eleitoral. Eu estava acompanhando as palestras, né, no Congresso, e uma temática que me chamou muito a atenção, e eu queria saber um pouco, né, sua avaliação sobre esse tema, é a participação das mulheres na política. Foi defendido ali no Congresso reserva de cadeiras para as mulheres. Como é que está essa temática no direito eleitoral? A reserva de cadeiras ela ainda está um pouco, digamos, silente. Né? Há, digamos, essa provocação em torno do Congresso Nacional, mas eu acredito que não venha ainda a ser implementada, principalmente porque nós já temos um Código Eleitoral em tramitação, projeto, perdão, de novo Código Eleitoral, onde ainda não houve a inserção dessa matéria no seu bojo. Há exatamente ainda a fomentação à participação no processo eleitoral, mas ainda não com a reserva de cadeiras propriamente dita. É um assunto bastante polêmico, mas é um assunto também muito importante. E aqui eu já vou abrir em primeira mão que nós estaremos a realizar em julho um evento destinado especificamente a isso, né? A trazer a participação feminina, ao engajamento das mulheres, não só no processo eleitoral, mas que de fato venham a competir em igualdade de gênero com os homens, né? Nosso evento será voltado justamente a isso. Preparar em todos os sentidos as mulheres para que, eventualmente, lá no futuro, a gente não precise reservar as cadeiras para elas. Jô, é para que seja uma construção, né? Que a mulher tenha o seu espaço ali, não por conta de uma reserva, de uma cota, mas porque ela galgou o espaço e tanto os eleitores reconhecem isso, como também, é importante a gente citar, presidentes de partidos e outros candidatos homens. Talvez, desculpe lhe interromper, eu acredito que seja exatamente aí o ponto né? inicial. Enquanto nós ainda não tivermos essa presença feminina dentro dos partidos, mas não nas áreas temáticas, a gente pode dar um passo adiante. Quando a gente tiver uma mulher presidente de um partido, né, no órgão diretivo do partido, não somente, né, na presidência de uma comissão da mulher, eu acredito que a gente possa avançar um pouco mais na identificação daquela mulher, né, principalmente das pretensas candidatas, de enxergarem que é possível estarem ali. Isso permeia nessa questão da oportunidade, né, Tiago, que a gente está falando. Quando se tem a oportunidade, você alcançar o seu espaço é muito mais fácil. Agora, a gente viu em eleições passadas as mulheres sendo colocadas como laranjas, né? Estava ali para bater a cota, para o partido receber a verba. E na questão do direito eleitoral, o que muitas pessoas desconhecem, aí eu digo tanto homens quanto mulheres, é como denunciar, né, questões assim. Onde é que entra o papel do advogado eleitoral nessa questão, né, de defender, de receber denúncia? Como é que trabalha a comissão, por exemplo, nesse sentido, para a gente ir para o intervalo? A Comissão de Direito Eleitoral, né, ela atua em representação, obviamente, da ordem, né, mas ela atua como uma entidade fiscalizadora, num papel similar, digamos, ao Ministério Público. Né? Qual a finalidade da ordem no processo eleitoral é atestar e garantir que o processo seja feito de um modo, né, transparente e que haja lisura em todas as etapas do processo eleitoral. Né? Então, obviamente, né, é possível que os eleitores, que os cidadãos, se deparando com situações como essa, possam provocar não só a ordem, mas também o Ministério Público, no sentido de evidenciar que há aquela prática ilícita, né, das candidaturas laranjas. A única diferença é nós não temos o poder investigativo que o Ministério Público tem. Né? Então, quando a OAB se depara diante dessa situação, ela deverá remeter aos órgãos competentes para que investiguem, apurem, né? Principalmente porque nas ações eleitorais é necessário o que a gente denomina de robustez probatória. Então, é necessário que haja uma prova contundente daquela prática do ilícito, de modo a impactar no processo eleitoral. Como a OAB, nesse passo, não tem esse poder investigatório,
né? Nós encaminhamos essa denúncia ao Ministério Público, que poderá, né, fazer diligências de modo a ratificar, né, aquela denúncia eventualmente feita para depois, posteriormente, ser submetida à demanda judicial. Muito bem, algumas dúvidas esclarecidas e foi bom a gente tocar nesse assunto para falar com as pessoas como é essa questão das provas, de que maneira você, pré-candidato, você eleitor, pode ter mais consciência a respeito dessa temática, pode se resguardar. Tá gostando da entrevista? Continua com a gente. Estou com o Thiago Bianchi, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia. A gente está falando sobre os desafios das eleições deste ano. Você que vai votar, você que precisa conhecer melhor o seu candidato, saber o que é certo, o que é errado, como você deve se resguardar, fica com a gente, que a gente volta já já. O intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o nosso OAB na TV. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui com a gente, aprendendo mais. Você que ligou a televisão agora, o tema de hoje é Direito Eleitoral. Aqui ao meu lado está o doutor Thiago Bianchi, ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia. E a gente está tirando dúvidas, viu? Eleições deste ano, o que é que pode, o que é que não pode. A gente ouve falar de fake news, a gente ouve falar de compra de voto, a gente ouve falar de candidatos laranjas. Estávamos conversando, né, Thiago, agora há pouco, gente, sobre isso. Candidaturas laranjas, como é que se descobre, né? Ah, meu Deus, o que adianta só a gente estar aqui criticando se não denunciar? Ele me conversava aqui nos bastidores sobre duas cidades, Uauá e Jacobina, é isso? Onde lá foram verificadas candidaturas, né, de laranjas, mulheres também, Thiago? Mulheres também. Mulheres, e foi descoberto através de uma denúncia. Como é que as pessoas podem denunciar se estiverem ali na cidade verificando que tem candidatos que, na verdade, só emprestaram o nome para receber, de repente, o dinheiro do partido e terem vantagens? O que é muito comum de acontecer, né? E seria, digamos, a primeira visualização de indícios de que há a candidatura laranja, né? Mulheres que se lançam como candidatas, mas praticam atos, na verdade, pedindo votos para outros candidatos. Sim. Né? Imagina, então, não quer nem... não, nem ela mesmo votou nela. Exatamente. E não é incomum, né, mulheres não terem o próprio voto. Né? Então, nessas cidades que tu citaste, né, Uauá e Jacobina, houve exatamente a reforma no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral que atestou exatamente as candidaturas fictícias, né? Mulheres que se lançaram como candidatas, mas que ou praticaram pedidos de atos de campanha para outros candidatos homens, né? Não tiveram comprovação de gastos eleitorais, não praticaram nenhum ato de campanha eleitoral em suas redes sociais. Né? E aí, Thiago, tem alguma penalidade sobre isso? Tem. Né? Qual? Além da perda dos direitos políticos, essas candidatas se tornarão inelegíveis por 8 anos. Né? Todo o DRAP, né, os documentos de regularidade dos atos partidários do partido na qual ela estava vinculada, ele é tornado inválido. Ou seja, todos aqueles candidatos que disputaram o pleito pelaquela agremiação que se identificou exatamente a candidatura fictícia, serão anulados. Consequentemente, aqueles que porventura tenham obtido o mandato eletivo serão cassados, perderão o seu mandato, né? E aí será feita uma recontagem de votos e a distribuição de cadeiras entre os partidos que sobrarem. E eu te perguntei sobre como denunciar, como é que o cidadão comum pode fazer essa denúncia? A gente falava antes também das provas, né, que são necessárias. O cidadão comum ele tem um aplicativo na Justiça Eleitoral chamado Pardal. Ele, sozinho, ele pode, né, através desse aplicativo, né, fazer o registro daquela eventual ilicitude que ele esteja vendo, que a Justiça Eleitoral encaminhará ao Ministério Público Federal para a adoção das medidas competentes. Mas também é possível, né, na maioria das eleições, os partidos têm advogados, né, para atuar,
esses eleitores podem procurar o próprio candidato, né, que se identifique, né, e levar seu corpo jurídico essas informações, que a partir desse momento, né, o corpo jurídico, né, os advogados poderão verificar se de fato existe aquela ilicitude e, né, dar início, né, a uma investigação, que não seria o termo correto, mas a busca por elementos que venham a comprovar aquela denúncia que o eleitor trouxe à agremiação ou ao candidato, no sentido de, eventualmente, no futuro, poder promover uma ação judicial. Muito bem, bora agora falar um pouquinho da proteção aos candidatos, né? A gente sabe aí, começando esse bloco, a gente falou um pouco de como você que está acompanhando pode denunciar, as provas que você pode, né, estar ali verificando, guardando e apresentando, mas e os candidatos, hein, Tiago? Como é que eles podem aí se resguardar, né, juridicamente nesse período? Primeiramente, tendo um corpo jurídico adequado. Todo candidato precisa ter, né? Exatamente. Tanto que é um elemento obrigatório. É preciso ter um advogado e um contador vinculado a uma candidatura. Isso denota a importância, né, do advogado no processo eleitoral. Não só para dizer o que pode e o que não pode, mas justamente para poder proteger esse candidato, esse partido político, de ações futuras. O que é comum acontecer a um candidato, a um partido que pode prejudicar finalmente ali da eleição, se não tiver advogado, por exemplo? A orientação devida. Nós temos, às vezes, muita dificuldade com o marketing, né? Porque, às vezes, o candidato tem aquela ideia de que praticar aquele ato reverta em votação para ele. E quando nós vamos para o jurídico, é exatamente aquele que causa um entrave, que às vezes blinda, que às vezes evita com que seja praticado aquele ato, porque nós não podemos pensar somente nas multas eleitorais, né? Durante o período de campanha eleitoral, né, atos irregulares são passíveis de sanção de multa. Mas quando nós evidenciamos um conjunto dessas eventuais irregularidades, pode acarretar exatamente disso, né? Não só na cassação do seu mandato, mas como na própria impugnação do registro de candidatura, que seria no momento preliminar, e posteriormente numa configuração de abuso de poder, né, o desvio do poder, que poderá acarretar nessa pena também de inelegibilidade por 8 anos. Você falou do marketing, aí é bom alertar o pessoal que está em casa. Ele está falando, gente, por exemplo, o candidato vai fazer uma visita a uma cidade. Agora, a gente está na pré-campanha e aí tem lá um outdoor com o cara dizendo que vai lá visitar. Isso aí é propaganda eleitoral antecipada. Se tivesse um advogado ali junto, ele dizer que não podia, e aí você já estava livre de alguma outra questão. Às vezes está dando uma entrevista em uma rádio ou outra, fala algo que pode ser falado, mas pode, por exemplo, dizer o número do partido, né? O número ainda não pode ser divulgado. Questões assim que o advogado instrui e que é importantíssimo esse acompanhamento. E já que eu estou falando dessa coisa aí da propaganda eleitoral, você que está em casa, muita gente não gosta, né, de acompanhar a propaganda eleitoral gratuita. Eu queria saber o que é que tem de novo, né, esse ano. Continua aquelas questões de que cada partido tem seu tempo na TV e aí, de acordo com a coligação, esse tempo aumenta. A rede social também vai ser utilizada. O que é que tem de novidade, Thiago? Na rede social não é adotado os mesmos critérios da propaganda gratuita no rádio e na TV. Né? Tá. Aí cada partido ele pode fazer, né, veicular sua propaganda de forma individualizada. Inclusive pagando, né? Na rede social não tem nada de graça, né? Tudo vai ter que ser impulsionado. Nós temos que ter cuidado porque é vedado o impulsionamento, né, a contratação, o dispêndio de valores para a propaganda eleitoral na rede social, aliás, no ambiente da internet como um todo. Certo. Né? Existem ressalvas para os impulsionamentos durante o período de campanha, que deve ser restrito ao candidato, ao ambiente do candidato, à rede social do candidato. Então, eu, Thiago, sendo candidato, eu posso impulsionar. Milena, sendo minha apoiadora, mesmo que seja a mesma publicação, não poderá fazer. Né? Justamente para poder você ter um controle maior daqueles gastos que serão despendidos na campanha
para evitar, né, o abuso de poder e a verificação do limite de gasto. Agora, eu posto de um candidato, não posso impulsionar, mas Sim. Eu posto postar. Pode postar. Pode postar. Aí E seria aí, onde livre entra os manifestação do influencers, eleitor. por exemplo? Tem essa discussão, mas a gente não pode retirar desses influencers a sua condição de cidadão. Exato. Não é? Então, enquanto ele está ali se mostrando como um cidadão, muito embora possa alcançar muitas pessoas, é um livre exercício dele. Né? Uma livre manifestação do seu pensamento e da sua manifestação eleitoral. Sim. Enquanto isso não ultrapassar essa barreira, não haverá, né, ilegalidade nenhuma. Vamos pensar, né, num grande artista do cenário baiano da música que opine, né, sobre a sua forma de pensar ou declare a sua intenção de voto. Ele não pode ganhar dinheiro para isso, não pode ser contratado para esse fim. Se for hoje livre... já se admite, em alguns casos, né, a contratação de artistas quando de eventos com a finalidade exclusiva de arrecadação para campanha, arrecadação de recursos. Agora, Tiago, eu vi muito agora nesse ano de São João, muitos artistas chamando, inclusive, candidatos, né, para o palco e ali falando livremente, vote tal número, esse aqui é meu candidato. Isso tudo podia, porque era pré-campanha ou pode mesmo estar liberado? Nós temos, né, recentemente, tivemos a exceção do artigo chamado 36A, né, que trata do que seria possível no âmbito da pré-campanha. Né? Dentre alguns desses incisos, dessas hipóteses previstas na legislação, está a sua declaração de pré-candidatura, ou seja, a sua manifestação de intenção de concorrer. Mas é vedado que, através dessa manifestação, se faça um pedido explícito de voto. Sim. Né? Então, eu chegar, ainda que seja nesse ambiente do São João, no ambiente festivo, e diga que é necessário votar em Milena, é preciso, ou eu votarei em Milena, eu estaria incidindo, né, em um ilícito eleitoral. Então, aí, exemplo, eu vi isso está postado na rede social. Se eu guardar esse vídeo, encaminhar para o Ministério Público, eu posso... É possível a representação eleitoral por propaganda antecipada. Fica esse alerta, viu? Você que está aí circulando pelas cidades, que presenciar alguma situação assim de algum artista que está ali contratado para cantar e quer fazer campanha eleitoral, é bom você filmar, registrar e denunciar. Esse que é o papel do cidadão, né? Exatamente. Essa transparência é muito importante. Tiago, o pessoal está me sinalizando que está acabando aqui o nosso tempo, mas é importante a gente falar de uma questão que está sendo aí noticiada o tempo inteiro na mídia. Há um ataque, né? À nossa urna, que é tão credibilizada mundo afora, mas aqui tem um grupo que quer dizer que a urna é fraudulenta, que isso, que aquilo outro. Você que está acompanhando deve saber qual a opinião, né, da Comissão de Direito Eleitoral sobre isso e de que forma a gente pode resguardar a nossa urna eletrônica. Inicialmente, nós ratificamos a veracidade e a segurança das urnas eletrônicas. Né? Não é um processo novo. Nós estamos com as urnas eletrônicas há basicamente 20 anos ou próximo a isso. Né? E muitos dos que questionam, né, a sua possível insegurança têm se valido exatamente delas para poder atingir, né, ou alcançar os cargos eletivos que talvez ocupem no momento. Né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para aqueles líderes de partido, aqueles que questionam a segurança das urnas, está exatamente no seguinte: na legislação eleitoral nós temos etapas e procedimentos prévios a propriamente a eleição. Né? Nós temos disseminação de urna, lacração de urna, teste, né, de segurança das urnas. E tem representantes do partido que acompanham todo esse processo, inclusive no dia da eleição. Esse é o ponto. Importantíssimo. Não temos essa participação de quem deveria estar ali para atestar, né, essa segurança. Né? Todo o processo prévio à eleição, ele é, de certa forma, omitido pelos partidos. Eles não têm acompanhado como deveriam acompanhar, justamente para virem a checar a segurança do processo eleitoral, a segurança das urnas.
Então, nós temos confiança na Justiça Eleitoral, temos confiança no processo eleitoral e temos confiança nas urnas eletrônicas. Enquanto, né, participantes, membros da Ordem dos Advogados, estaremos atuando para chancelar exatamente essa confiança, para testar que, de fato, há segurança nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral. Muito bom. Só para finalizar, sim ou não? Porque a gente falou aqui de lei, a gente falou de cuidado, a gente falou de fake news. Tudo depende. Você acha que os candidatos, eles entendem dessa questão toda tão importante que a gente falou aqui, que é a lei eleitoral, eles procuram entender, eles têm esse interesse ou ainda esse caminho precisa ser percorrido aí, e no caso agora de um ano eleitoral, muito mais aceleradamente? Será de forma muito assodada, né? Pouquíssimos candidatos ainda têm essa noção de ter um corpo jurídico adequado para, principalmente, antever situações que poderão lhe trazer complicações no futuro. Fica o alerta, tá? Para você, candidato que está aí acompanhando. Fica o alerta para você, eleitor, que acompanhou aqui o nosso programa. Se surgiu mais dúvidas, vai lá no Instagram da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, vai lá no Instagram da OAB Bahia, manda aqui através da rede social da TV Alba sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de pauta ou de entrevista no nosso programa. Tiago, é assim mesmo, é acelerado, passa rápido. Quero agradecer aqui sua presença no nosso programa. Muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos e colocamos a comissão à disposição não só dessa casa, mas de toda a sociedade. Muito obrigada, gente. A gente se despede por aqui, lógico, convidando você a seguir nossas redes sociais da TV Alba, no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube. Continue aqui acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau. Até semana que vem.